aqui na Hora do Joelson. E a minha amiga Rebeca não pôde vir, mas ela me deixou aqui uma grande responsabilidade de receber o Caio, convidado dessa sexta-feira. Ele que tem um coração missionário, né? Um professor de inglês que há mais de 10 anos, né? Deus colocou ele dentro de 2 super escolas de inglês em Manaus, mas aprove a Deus direcionar, pelo que eu estou entendendo, o Caio para outros desafios. Tudo bem, professor? Bem-vindo a bordo da Hora do Joelson nessa tarde, 31 de dezembro, último dia do ano, Caio. Que prazer receber você aqui. Exatamente, não tem momento mais pertinente que esse. Não, Franklin? É o último dia do ano, as pessoas querendo novos propósitos para a vida, para o próximo ano, novas metas, né? E é um momento bom para falar de inglês também. Rapaz, 10 anos, você começou a estudar inglês com quantos anos? Eu comecei a estudar inglês com aproximadamente 12 anos de idade e estudei por 7 anos. Aqueles métodos tradicionais, né? Normal, né? E aí... Mas gostava de estudar inglês? Vou ser sincero. Gostava de ouvir música em inglês. Mas estudar em si, nem tanto. Isso é a realidade de muita gente, né? Tipo, o inglês é difícil, o inglês é meio chato às vezes. Mas estudei por 7 anos ali. Tive essa sorte de ter alguém para me colocar numa escola boa para estudar. E viajei depois para os Estados Unidos, depois dessa formação em inglês. Mas infelizmente não foi tão legal lá. Ah, não? Não. Você ganhou uma bolsa para estudar lá? Como é? Foi algum tipo de programa, de intercâmbio? Na época o dólar era muito mais barato do que hoje. Então tive a oportunidade de viajar para lá. Você topou o desafio? Isso. Você tinha quantos anos? Tinha 19. 19 anos? 19 anos. Foi embora para Miami? Fui lá para Miami. Então imagina, se for tão difícil assim, vou arranhar o espanhol, o pessoal fala espanhol por lá. Você foi na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Muito bem. Pra testar o inglês, né? Aí quando eu cheguei 7 anos na bagagem, isso. Né? Quando eu cheguei lá pra testar, na realidade, foi bem diferente do que eu vi na sala de aula. Puxa vida, hein? Bem diferente mesmo. Tinha nada a ver. Algumas coisas dava pra se virar. Dá pra pedir um sanduíche. Dava pra falar os números. Mas a realidade foi diferente. Foi cruel, Caio. A voz das pessoas não é como a voz do CD na sala de aula. Não é como a voz do professor, não é como a voz dos colegas de classe. Então é a voz do americano mesmo, né? Sim. Então, voltei daquela viagem assim um pouco insatisfeito por esses 7 anos. Ficou frustrado. Frustrado. E coloquei na minha cabeça, não quero que as pessoas passem por isso que eu passei. Foi aí que você disse. Foi aí que começou a sementinha. Preciso fazer alguma coisa. Exatamente, depois dessa frustração. Então voltei. Na época eu fazia engenharia de controle e automação na UEA. E eu sabia que o meu inglês não era bom pro trabalho. Se não era bom numa viagem, não seria bom pro trabalho. Inglês da vida real. Sim. Então... você criou um método. Aí foi o seguinte. Alguns colegas começaram a dar aula na escola onde a gente estudou. E eu pensei, por que não mandar meu currículo? É uma forma muito boa de renovar o meu inglês sem precisar estudar tudo do zero. Não vou matricular em uma outra escola depois disso. Não vou gastar dinheiro com isso. Sim. E mandei meu currículo e fui chamado para dar aula para adolescente. Certo. Só que na minha cabeça eu pensei, eles me chamaram, será que eles sabem que o meu inglês não é bom para os Estados Unidos? Mas eu não tinha nada a ver com isso. Então foi uma oportunidade de aprender inglês de verdade. E enquanto eu desse aula de inglês, eu já ia colocar na cabeça das pessoas o verdadeiro inglês. O inglês que não é o inglês da sala de aula. O inglês que é da vida real. O inglês que o americano fala, que o canadense fala, que o britânico fala. Então foi assim que começou. Assim que eu comecei a dar aula nas escolas. Foi assim que... Mas e aí? Aí foram o quê? 10 anos dando aula? Foram 7 anos dando aula em sala de aula. Muito bem. Foi quando não deu mais para continuar. Assim, é um assunto até delicado de se falar. Você entendeu que aquilo ali não ia servir para nada? Era mais... Você vê, claro. Isso, era mais um negócio do que uma escola, sendo bem sincero. Muito bem. Por isso que é um pouco delicado falar sobre, mas é a realidade. Polêmica. Polêmica. O professor Caio. Polêmica. Não, eu imagino. Você foi lá, você viu como é que é. Senti na pele e vi muitos adultos. Tanto que dá para dividir números, né? Eu já tive 2.000 alunos presencialmente.
E eu, na verdade, conheci mais de 2.000 pessoas que estudaram inglês. E eu conheço 4 adultos que se formaram. Então, de 2.000, 4 pessoas. Nossa, gente. Então, não é o problema de uma pessoa ou outra pessoa, de 10 pessoas, não. Alguma coisa tá errada. No meio do e não é que tá errado para criança ou para adolescente. Sim. Mas para o adulto, sim. Então, o adulto é quem mais precisa e é o que está menos amparado. Então, o método para o adulto não estava dando certo. Muito bem, então você pegou você usa um método a partir de então, de todo esse conhecimento empírico, né? Inclusive, você disse, não, eu vou tentar fazer algo diferente. Você criou um método, Caio, diferente para ensinar inglês, ou seja, é o 3 anos de inglês em 5 meses? Exatamente, 3 anos de inglês em 5 meses. Peraí, são 3, deixa eu entender, a matemática é o seguinte, 3 anos em 5 meses. Como é o nome desse método que você criou? 3 em 5. 3 em 5. Método 3 em 5. E aí, já aplicou? Tá funcionando? Ou vai começar agora esse ano? Como que funcionou isso? Não era método 3 em 5 o nome antigamente. Era método Caio Zé, método do meu nome. E foi assim, quando eu saí das escolas, muita gente me procurou. Porque eu postava dicas de inglês na internet. E aí eu montei um pequeno grupo, primeiramente, com esse método. Vou, inclusive, dividir aqui com você qual que é. E deu certo com eles. E eles começaram a divulgar, começaram a falar para os amigos. E mais pessoas foram entrando e mais pessoas foram aprendendo. E o nome 3 em 5 foi por causa disso. Porque em 5 meses, o que acontecia? A comparação que eu tinha na mente era o seguinte: caramba, parece que essa pessoa estudou 3 anos lá na escola tradicional. Então, quem não sabia nada de inglês, em 5 meses começava a ler muito bem e a ouvir muito bem. Quem já tinha uma pequena base de inglês, chegava na conversação. Sim. Simplesmente conversar em inglês com qualquer pessoa. E quem já tinha uma base melhor, que já era nível intermediário, chegava na fluência em 5 meses. Então, eu fiquei impressionado com os alunos. E assim, não foi um aluno, nem 2 alunos, nem 3, foram vários alunos. Então, apelidei de 3 em 5. Entendi. 3 anos em 5 meses. Sensacional. Então são 3 anos em 5 meses, né? E conta pra gente como é que vai ser essa primeira semana que você já projetou pro mês de janeiro de curso, né? Vai ser grátis, é isso mesmo? Exatamente. Acontece que hoje no Brasil inteiro existe uma metodologia de venda que é convidar as pessoas para um evento gratuito e no final fazer a venda. A gente está acostumado com isso na internet, aparece toda hora no nosso celular, venha participar da semana XYZ. Sim. Então eu sei que acontece isso e eu decidi fazer algo diferente. O que eu decidi fazer? Durante essa semana, ensinar o método gratuitamente para a pessoa ter a possibilidade de fazer de graça, se ela quiser. E no final do evento eu convido. Se a pessoa quiser acompanhamento, ela vem comigo sendo professor. Mas ela tem a possibilidade de fazer tudo de graça. No evento eu ensino exatamente tudo de graça para ela. Muito bem. Então você pretende reunir pessoas no início agora de janeiro? Isso. Em um local que você vai divulgar? Na realidade, é online. Ah, vai ser online? Isso. Boa. Porque um dos empecilhos de aprender inglês, para o adulto que não tem tempo, é justamente o trânsito de Manaus. Ô, meu pai, é verdade. Trânsito perto da UFAM, bem aqui, pensado, né? bem Torquato, Manaus inteiro. Manaus inteiro o trânsito é complicado. Complicado. E a hora que a gente tem para estudar inglês, nós adultos, é à noite. Só que à noite a gente tem nossa família. Isso. E o sábado de manhã, a gente tem nossa família. Então fica mais fácil sendo online, não precisa se deslocar. Então você vai disponibilizar um link? Exatamente. Eu coloco no meu Instagram. Dá logo o teu Instagram, Caio, rapidinho, tá o pessoal muito, anotar. Muito simples. Olha, vai ser na primeira semana de janeiro? Exatamente. Ou seja, é segunda-feira, dia 3. Já começa segunda-feira. Já começa segunda-feira agora? Exatamente. Meu pai da glória. Então é o seguinte, você que está ouvindo aí, se você está interessado, vale muito a pena você conhecer. A gente vai já falar um pouquinho sobre o método que o Caio vai, né, demonstrar através das aulas gratuitas online. Fica ligado porque o Instagram do Caio qual é? Inglês Izel. Inglês Izel. Como é que escreve o Izel? I-Z-E-L. I-Z-E-L. Izel, normal. Izel. Então anota aí, filho. Corre lá pro Instagram, não é? Inglês. Se digitar Izel lá no Instagram já aparece. Então pronto. Então já deixa aí anotado, daqui a pouco a gente vai voltar do intervalo.
E a gente vai continuar conversando com o Caio. Bom, professor Caio, nesse clima eu sei que o senhor está aí numa missão especial para esse ano. Já disse pra gente do interesse de promover para quem quer vencer na vida, né? Quem ter uma segunda língua, mas é primordial, eu diria, hoje nós nos preocuparmos com isso, né? Todos nós que queremos dar um salto em direção à prosperidade, né? Na nossa vida pessoal, mas principalmente também na vida profissional, né? Mas você tem também um propósito, Caio, que é abençoar, tem o objetivo, né, de ajudar os cristãos que querem ser missionários em outros países. Por isso que foi tão legal chamar o Caio aqui, porque no final do ano a gente promovendo aí também para você, né, mais uma oportunidade. É esse o teu propósito também, Caio? 95% dos alunos são cristãos. 95%? 95%. Eu faço pesquisas toda vez que eles entram, né? São cristãos. São. E assim, minha primeira turma lá em 2018, entrou um rapaz chamado Denison. Que ele veio do interior, dei essa ajuda pra ele. E aí, eu não sabia do motivo dele fazer inglês. Eu não sabia na época. Não sabia de nenhum aluno, na verdade. E aí depois eu descobri por que ele começou a aprender inglês. E quando eu vi, depois ele já estava em Londres. Depois voltou pro Brasil e a gente conversando de novo esse ano, ele foi convidado para fazer parte da equipe. Hoje ele é um dos professores da Israel Idiomas. Show de bola. E como que ele chegou em Londres? Por meio de uma missão. E eu fui percebendo que muitos alunos entravam por causa disso. Eu quero ir pro campo missionário. Eu quero cantar em inglês os louvores que eu sempre quis cantar. Inclusive uma das minhas alunas já veio aqui, a Vanessa Siqueira. Ela tem uma banda. Sim. Ouvir pregações internacionais. Então existe muito essa vontade. E como existe esse padrão, também é uma forma de ajudar. E eu queria compartilhar contigo aqui um dos segredos. Não sei se a gente tem muito tempo, mas... Tem 3 minutinhos. Então pronto, dá pra contar um dos 3 segredos. Qual é o segredo? Então, o 3 em 5 tem 3 segredos. O primeiro é o seguinte. É um segredo científico, mas eu vou falar aqui a parte espiritual da coisa. Sim. Que é o seguinte. Tá aqui no meu celular. É o seguinte, vamos lá. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock at the door and will be open to you. O que é isso? Isso aqui é Mateus 7,7, só que em inglês. A tradução livre é até mais fácil de entender. É o seguinte: peça, isso será dado a você. Procure e você vai encontrar. Bata a porta e ela se abrirá para você. A tradução é até mais fácil de entender, né? Então, esse é um dos segredos do 3 em 5. A gente pede e a gente vai receber aquilo que a gente está pedindo. Eu tenho uma professora que não é cristã que ela fala o seguinte. Ela fala para os alunos isso, você está pedindo um carro de Deus e você está ganhando um Fusca porque você não está sendo específico. Ele vai te dar um Fusca e você está chateado com Deus porque ele te deu um carro. Você pediu um carro, você não falou qual que era. Então seja mais específico. E Mateus 7,7 explica. E é um dos métodos do 3 em 5, uma das metodologias internas do 3 em 5. Se chama meta SMART, na verdade. É uma meta que é específica, que dá para medir, que é atingível, que é relevante e tem um prazo para se terminar. Isso é científico. Muitas empresas do distrito internacionais utilizam essa metodologia, só que a gente aplica para o estudo do inglês. Porque muita gente começa a aprender inglês e não consegue. Muita gente tem a meta de aprender inglês no próximo ano, chega lá em janeiro, deixa pro carnaval. Aí vem o carnaval, termina. Deixa pro segundo semestre. Exatamente. Aí vem o segundo semestre, deixa pro ano que vem. Aí nunca começa, nunca termina. Não tem a consistência, né? Exatamente. Aliás, uma palavrinha-chave para esse ano 2022, aproveitar que o Caio tá aí desafiando você nessa tarde, né? É consistência, né? 2021 faltou consistência. Está faltando alguma coisa que faltou. Você realmente você traçou uma meta, porque tem que traçar a meta e tem que seguir atrás da meta. E o segredo é justamente o seguinte: a meta, ela tem que ser a ponto que você fecha os olhos e você consegue imaginar aquilo acontecendo. A meta tem que ser algo que você consegue conversar com Deus. Você consegue fechar os olhos e transformar numa oração. Muita gente coloca de meta alguma coisa muito abstrata. Eu quero a fluência. Eu quero aprender um novo idioma.
tem que ser um propósito que tem que ser algo espiritual mesmo. Colocar para Deus aquilo. De transformar essa meta SMART numa oração. Eu dou essa dica para quem compra o curso. Então, tô dando de graça aqui essa dica. Esse é um dos segredos. É o seguinte, o Caio veio aqui hoje mandado por Deus para acordar você, para despertar você para um novo tempo, um novo limiar na sua vida. Consistência, amigão. Aproveite para você pegar o contato agora do Caio. Mais uma vez ele vai passar. E só deu aqui uma pincelada, uns 10% do que, de fato, esse curso inovador, né? O 3 em 5 vai promover na sua vida. Você vai falar inglês, não é? Se depender do Caio, você fala rapidamente. Agora, consistência, e aproveite para pegar o contato. Caio, qual é o contato para quem quiser mais informações? Fácil. Joga Izel no Google, ou no Instagram, ou no YouTube. Em qualquer lugar joga Izel. I-Z-E-L. Exatamente. Pronto. Izel, né? Em inglês, Izel. Pronto, você já vai ter a conectividade direta com esse novo método de ensino de inglês, que a gente teve o prazer aqui de ouvir um pouquinho desse desafio pessoal do Caio e agradecer a Deus, Caio, pela sua vida. Muito obrigado por estar aqui com a gente no último dia do ano, promovendo, né, um crescimento para as pessoas, né, no desenvolvimento humano, pessoal e profissional das pessoas. Quero te mandar um abraço especial em nome do vereador Joelso. A Rebeca não pôde vir, mas também deixou para você. Eu queria que você ficasse à vontade para deixar um abraço para a família, para todo mundo, e um feliz ano novo para o pessoal da casa, lá da sua casa, claro, né? Amém. Então, um feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo aqui, todo mundo que está vendo também, que vai ver a reprise depois vou passar para alguns amigos que estão trabalhando agora. E que esse próximo ano seja diferente, mas não diferente da boca para fora, como acabou sendo os outros anos, mas seja diferente de verdade, que a gente consiga colocar, todos nós, inclusive eu, que a gente consiga colocar um propósito para ser vivido durante o ano inteiro, que a gente escolha uma coisa, que a gente transforme isso numa oração, que a gente consiga pedir de Deus diariamente até isso acontecer, para depois a gente agradecer. Esse é meu desejo para 2022 para todo mundo. Caio e a nossa amiga Stephanie, sempre tá só na oração ali, Stephanie, pelo Caio, intercedendo. Né? Feliz ano novo pra vocês, tá? Prazer, e vão voltar aqui ano que vem, com certeza, para desenrolar mais sobre o processo 3 em 5. Sensacional, professor Caio! Veleje, minha amiga, vamos lá!